Eu sou Henrique, tá? Eu trabalho aqui na Poli. Vou fechar aqui, tá um vídeo que vem de trás. Se eu consigo fechar isso. Eu trabalho aqui na Poli tem uns 30 anos, mais ou menos. Não sou politécnico de formação, eu sou geólogo e trabalho na linha de técnicas de caracterização. Feijão com arroz nosso não é propriamente a parte de nanotecnologia. Tá? Mas a gente lida com esse limite, né? Do que é nano e do que não é nano e como é que as coisas funcionam em nano. Para começar a explicar um pouco, tá? Aqui a gente pode ver já alguma coisa. Trouxe só o tamanho de partícula, uma peneira com abertura de 5 micron. Tá? Então, se vocês forem olhar contra a luz, vocês podem ver que essa peneira está furada. O comprimento de onda da luz é alguma coisa um pouco inferior a meio micro, então vocês vão ver como se fosse um monte de arco-íris, né? E o que a gente consegue observar ali é que existe um fechamento muito grande dessa peneira, né? Bem, aqui eu não tenho nada mais do que água, né? E eu ponho água aqui e a água não passa. Tá? Então, na hora que a gente está lidando com materiais de granulação extremamente fina, muitas daquelas coisas que tem dentro da nossa percepção mudam drasticamente. Tá? Ali nós temos uma coisa que chama-se tensão superficial. Então a água ela tem uma certa polaridade e na hora que vocês pegarem uma peneira como essa, que deveria estar passando alguma coisa, não passa absolutamente nada. A única forma que a gente teria de conseguir fazer com que essa água passasse por aí é diminuindo a tensão superficial que tem entre ela e o metal que está ali. Essencialmente colocando algum surfactante, alguma coisa que aumentasse a condição de molhabilidade e essa água pudesse passar por essa peneira. Então, na hora que a gente está falando de nanomateriais, muda muita coisa daquilo que a gente tem no dia a dia. Então, a gente pode estar falando de nanomateriais em duas situações diferentes. Pelo que percebi aqui, a grande preocupação da grande maioria que está aqui é nanomateriais particulados, e não propriamente nanomateriais que estão dentro do estado sólido, com partículas muito pequenas que estão sintetizadas ou cristais de pequenas dimensões. Né? Então, a gente tem a condição de trabalhar com material particular ou com materiais sólidos constituídos por nanopartículas, e não vão ter problemas maiores em termos de dispersão. Se a gente for pensar em termos de caracterizar esse material, a gente pode pensar em propriedade bulk. O que é um nanomaterial? Se a gente for pensar, a grande maioria deles não são produtos que a gente vai encontrar na natureza, são produtos que estão sendo manufaturados pelo homem. Tá? De uma certa forma, a gente conhece uma série dessas propriedades. Então, existem técnicas de caracterização dessas propriedades bulk e outras que vão justamente dentro dessa nanoescala. Né? Então, o que a gente pode pensar? Qual é a composição química disso? É orgânico e inorgânico? Existe uma quantidade extremamente elevada de técnicas que vão estar lidando com composição química. Bem, se for um material sólido, qual que é a relação em termos de textura e microestrutura desse material? Como é que os grãos que estão ali dentro estão associados entre si? Né? Então vamos ter uma série de técnicas de microscopia que vão permitir a gente poder observar esse material em termos de uma magnificação bastante elevada e fazer a caracterização estrutural deles. Né? Bem, se a gente for já pensar aqui ainda numa situação bulk, a gente pode pensar em termos também de estrutura cristalina, técnica de difração de raio-x, de fotometria, ou outras técnicas com difração, sem ser difração de raio-x propriamente dito, que vão dar informações sobre a estrutura desse material. E uma série de técnicas que podem estar dando informações para a gente sobre as partículas, ou mais relacionadas diretamente com cada um desses indivíduos. Né? Então, nós vamos encontrar uma gama bastante ampla de técnicas, a gente vai poder falar de algumas poucas, né? Eventualmente a gente poderia selecionar uma delas para estar falando hoje à tarde. E essas técnicas vão estar lidando com propriedades bulk ou propriedades mais detalhadas em termos das feições das partículas propriamente ditas,
E a gente vai começar um pouco com essa parte de tamanho e forma, né? E isso que a gente está falando, tá? Se a gente for pegar aqui tamanho de partícula, né? Aqui de 1 micra, e a gente for vindo aqui 100 micra ou 10 micra, se a gente for olhar aqui a aceleração gravitacional, o que seria a força de atração entre esses materiais? Quanto mais fino, quanto menor o tamanho das partículas, maior a força de atração que a gente vai ter entre essas partículas. Mais difícil vai ficar dispersar. A gente, na hora que quebra o material, a gente gera partículas numa escala exponencial. Então o mundo está cheio de micropartículas por aí afora, só que a gente não vê isso, porque elas estão se agregando. Tá? E, de uma certa forma, essa grande vantagem de poder ter um pulmão, respirar, enxergar vocês, né? Porque senão teria zilhões de nanopartículas aqui entre vocês e a gente teria que pensar um sistema respiratório totalmente diferente daquele que a gente tem, né? Bem, então vamos começar falando um pouco de tamanho. Tamanho é uma coisa intuitiva, né? Então, se a gente for pensar em termos de tamanho, tamanho importa? Importa no sapato, na roupa, na calça, no tênis, no caminhão, no carro, na ponte, né? Então, se a gente for pensar em termos de pegar uma régua e medir, isso é de uma certa forma bastante intuitivo. Mas nem tudo a gente pode pegar uma régua, um micrômetro, um paquímetro, colocar lá e fazer essa medida, né? Então, nós vamos ter situações de materiais na qual essa medida fica um pouco mais difícil. Qual o tamanho dessa caixa de fósforo? Dá para colocar um número só para o tamanho dessa caixa de fósforo? A gente pode até adotar, que nem a gente adota um número só para o sapato, mas se for lá no Japão, tem um sapato de forma estreita, forma larga. Aqui a gente só tem o pé do Zé Mané e não tem jeito, né? Você pode escolher uma marca ou outra, porque você sabe que aquela é mais confortável, a outra te aperta mais o pé, né? A gente então tem condições de ter alguns objetos e utilizar várias medidas para poder definir esse objeto. Mas o que a gente procura em realidade é ter uma condição na qual a gente possa ter uma única denominação, uma única condição de definir tamanho. E para isso então, não importa se a gente está medindo ali uma propriedade 1, 2 ou 3 dimensões ou 3D, né? A gente vai estar procurando comparar isso com uma esfera que tem uma propriedade equivalente, aquele conceito que a gente chama da esfera equivalente. Então eu posso estar fazendo uma medida linear, uma medida de área, uma medida de volume e utilizar esse tipo de critério. E com isso as medidas podem ser muito diferentes entre si, né? Então se eu for pensar em tamanho, eu posso pegar o comprimento máximo, o comprimento mínimo, mesma massa, mesmo volume, velocidade de sedimentação. Então, existe uma quantidade bastante ampla de formas como a gente pode definir tamanho. Tá? Se a gente for pensar nessas formas que estão aí, todo mundo aqui já foi lá para a praia, já pegou uma peneira e já brincou na areia, né? O que acontece com essas partículas se eu for pensar numa peneira? Elas são diferentes entre si? Para fins de peneiramento, elas são iguais, tá? Então, o que a gente vai ter? Se a gente for pegar uma relação de diâmetro de peneiramento, for passar isso aqui por um gabarito, todas elas vão estar passando na mesma abertura. Só que, dependendo da propriedade que a gente estiver considerando, isso daí vai dar coisa bastante diferente. O volume, se eu pegar da esfera, eu vou ter partículas que vão ter 1/10 desse volume e partículas que vão ter 5 vezes mais. Em área, desde alguma coisa de 0,7 até 4, maior dimensão, menor dimensão, assim por diante. Ou seja, na hora que a gente compara com uma esfera equivalente que tem uma mesma propriedade, a gente pode encontrar números bastante distintos. E como é que a gente vai estar fazendo essa medida? Eu posso pegar uma peneira, posso pegar uma técnica de microscopia, de análise de imagem, tem técnicas de interferência de campo, alguém falou aqui de Zeta Sizer, né? Técnicas de sedimentação, técnicas de medida área de superfície específica e utilizar essas informações para fazer correlações com esferas que têm propriedades 1, 2 ou 3D semelhantes. Outra coisa ainda, bem, se eu tiver um peneiramento, como é que eu vou ter minha distribuição?
Minha distribuição vai ser cada partícula ou vai ser um monte de partículas? Eu vou ter um monte, né? Se eu for pegar um microscópio, eu vou medir o quê? Uma por uma. Tá? Então já começa a ter até, eu posso medir uma por uma, ou pode ter alguma técnica que me dá uma informação bem grande. O que eu estou medindo? 1D, 2D ou 3D? Comprimento, volume ou área? Se eu for para o microscópio, minha informação é em número. Se eu for para o peneiramento, minha informação é em massa, porque eu estou pesando cada coisa que está em cada peneira. Então, isso aqui complica um pouco mais a vida da gente ainda, né? Então, a gente pode pensar em várias técnicas de caracterização. Algumas delas eu vou querer fracionar a amostra para poder pegar depois e fazer outra análise. Peneiramento é uma delas. Eu posso fazer uma classificação por sedimentação, um meio fluido, seja água, seja ar ou algum outro meio, e ter um material separado. Ou simplesmente eu estou interessado em ter a distribuição de tamanho. Para ter a distribuição de tamanho, a gente pode utilizar essas técnicas tipo análise de imagem, que seria, por exemplo, pegar até uma própria régua paquímetro. Tem técnicas de sedimentação e técnicas de interferência de campo, que são as mais usuais, principalmente dentro da área de nanopartículas. Tá? E dessas áreas, dentro desse conjunto de técnicas de interferência de campo, a gente vai ter aquela mesma situação. Eu posso determinar as partículas uma a uma, ou posso ter uma técnica que vai determinar um conjunto de partículas, né? Bem, o que está certo? O que está correto? Está correto vocês irem daqui para casa a pé? Está correto vocês irem daqui para casa de bicicleta, de ônibus, de carro, de táxi? Está correto. Só que são coisas diferentes. Então, a mesma coisa se for pensar em termos de tamanho de partícula. Vão existir vários procedimentos, todos eles estão devidamente corretos, se a gente tomar os cuidados de boas práticas de laboratório, só que os resultados vão ser muito diferentes. A gente já acabou de dar uma olhada nisso, né? Então, uma das coisas extremamente importantes na hora que a gente fala tamanho é como é que eu estou medindo isso. Que tipo de diâmetro eu tenho? Que tipo de distribuição a gente está obtendo, né? E o que é melhor? Eu vou usar A, B ou C. Que técnica eu vou utilizar? Primeiro eu tenho que utilizar uma técnica que seja apropriada para aquele tamanho, né? Minha amostra está seca, a amostra está em suspensão, aerossol, é solúvel, qual o tamanho desse material? Isso daí está relacionado com algum processo? Que tipo de processo é esse? Como é que é normalmente feito esse tipo de análise, né? E, além disso, uma coisa muito importante, a tradição. Como é que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma fazer de um jeito, você vai querer fazer diferente? Tá? Você pode fazer diferente, você vai ter um número diferente, fica difícil falar a mesma língua depois. Tá? Com isso, nós vamos ter, para cada técnica, uma condição distinta em termos de diâmetro médio. Microscopia, sempre a gente está observando o número, né? Análise de imagem, que está também relacionada à microscopia, a gente está também trabalhando com número. Tem técnicas como o Coulter, que vai dar número de partículas com formação de volume. Uma muito comum, que é a parte de volume, trabalhando com laser, que é uma das técnicas mais empregadas hoje em termos de caracterização de tamanho de partícula dentro dessa faixa, a partir de 10 nanômetros, indo até questão de alguns poucos milímetros. Esses resultados são representados de formas das mais distintas, tabela, histograma, curva de frequência, curva de distribuição. Boa parte do pessoal tem que ter, do jeito, uma certa familiaridade aqui com probabilidade, estatística, representação de resultados, né? Então, essas mesmas condições que a gente vê em termos de representação de resultados de diferentes populações, a gente vai estar utilizando para representar uma população de partículas. Por exemplo, pode ser em classes de tamanho, com menos e mais, tamanho médio, quanto você tem naquele intervalo, quanto a gente tem acima e quanto tem abaixo. Com isso, aquilo que está retido em cada classe eu posso pegar e montar um histograma. O que está acumulado, eu posso fazer uma curva de frequência acumulada acima ou abaixo, né? E a gente tem, então, as várias formas de distribuição, inclusive as curvas de frequência. Tendo aqui o tamanho, a gente pode ter lá informações sobre média, moda, mediana dessa distribuição,
não é tanto a situação usual de representar isso em termos de histograma. O tamanho de partículas pode ser representado idealmente numa escala linear ou numa escala log, só que na hora que nós estamos fragmentando o material, a quantidade de partículas geradas, ela responde uma terceira potência. É uma situação exponencial, né? Se eu pegar um cubo com uma aresta D igual a 1, se eu pegar a aresta D sobre 2, de um cubo eu já tenho 8. Se eu pegar D sobre 4, a gente já tem 64 cubos. Então a quantidade de partículas que estão sendo geradas, ela está relacionada com a terceira potência. Então nada melhor para representar tamanho do que sempre utilizar uma escala log, né? Então a gente pode pensar em coisas nessa linha, né? Eu vou utilizar número ou massa. Voltando para aquele slide, a gente consegue ter uma noção do que vai dar de diferença se eu fizer uma representação em número ou massa. Se eu fizer uma representação em número de partículas, eu tenho aqui 73 partículas. Essa aqui representa 1,73 avos. Se a gente for fazer uma representação em massa ou volume, isso aqui representa 1/3. Tá? Então, na hora que a gente está fazendo uma representação em número ou massa, a distribuição, seja no histograma, seja ela na forma de curva acumulativa, muda drasticamente, porque eu vou ter uma quantidade muito grande de partículas pequenas, mas que em termos de volume ou massa, elas praticamente nada representam, né? Uma partícula de maior dimensão pode deslocar isso drasticamente, toda a distribuição em termos de massa ou volume. Então vão ter várias técnicas. Eu peguei algumas das mais conhecidas, né? Então você tem uma técnica que conta partícula por partícula dentro de um eletrólito. Então nada mais do que a gente tem aqui uma solução que tem uma certa condutibilidade, um único dispositivo aqui que tem um pequeno furo e 2 eletrodos, ou seja, existe uma corrente elétrica que passa entre esses 2 eletrodos por conta da condutibilidade desse meio. Na hora que uma partícula passa por esse orifício, ela desloca uma certa quantidade desse volume, e na hora que ela desloca essa quantidade de volume, isso dá um pulso elétrico. Então, cada partícula que passa, eu tenho condições de correlacionar esse pulso elétrico com o volume dessa partícula, né? Limitação é, bem, eu tenho que analisar partícula por partícula, é um processo relativamente lento. As partículas têm que ter o mesmo tamanho, então eu não posso ter uma partícula grande passando por uma pequena, porque essa pequena não vai ser vista, né? Existem outras técnicas que vão estar trabalhando com sombras, né? Ou com projeções. Então pode ter simplesmente uma luz, uma partícula atravessando uma determinada região que está sendo iluminada, medir essa sombra ou medir a corda que está sendo gerada. Isso aqui dentro dessas técnicas de varredura de fluxo, né? A gente também pode estar medindo um ângulo sólido em função da projeção dessa partícula, em termos de espalhamento. Tem outras técnicas que podem medir não simplesmente o tamanho da partícula, mas também a velocidade dessa partícula, né? Então você tem algumas técnicas como velocimetria por filtro espacial, que também trabalha com sistema laser, a partícula está atravessando esse laser, então a gente tem condições de avaliar aqui essa área que está sendo interrompida e qual o gap dessa região, e medir não só a velocidade da partícula, como também medir o tamanho delas, né? E são técnicas que inclusive a gente pode utilizar para fazer medidas em processo, aqui na faixa de 50 nanômetros até alguma coisa de 6 milímetros e velocidade relativamente elevadas, de 50 metros por segundo. Então isso aqui dá para acompanhar vários processos, tipo uma fábrica de cimento, ou fazer uma medida em loco em algum lugar que esteja gerando uma certa quantidade de material particulado de granulação fina, né? Essas técnicas de varredura de campo, a gente também pode pensar em medidas que sejam de valor único ou valor que vão dar uma distribuição de partícula, não mais partícula por partícula, e dentro dessas, a técnica de espalhamento por luz laser ou difração laser é hoje uma das mais empregadas, né? Tem tantos sistemas de laboratório offline, boa parte das empresas, provavelmente a Fundacentro deve ter alguns equipamentos desses,
várias universidades dispõem desse tipo de equipamento e também tem sistemas que podem ser utilizados para fins de controle de processo, né? Então você tem emprego de laser, né? Basicamente o laser vermelho e o laser azul. O material pode estar disperso em ar, água, aerossóis, emulsões. Basicamente o conceito que a gente tem é uma diferença em termos de ângulo de espalhamento. A gente tem uma partícula, se ela for pequena, esse espalhamento é feito no ângulo baixo. Se essa partícula se ela for grande, o espalhamento é em baixo ângulo. À medida que essa partícula vai diminuindo de tamanho, esse ângulo de espalhamento vai aumentando e, eventualmente, a gente pode ter fenômenos de refração e reflexão dessas partículas de menores dimensões. Então, basicamente, o que a gente teria de interação dessa partícula com laser seriam mecanismos de difração ou de espalhamento de luz, e quanto menor o tamanho, mais amplo é esse espalhamento. Quanto maior o tamanho, menor vai ser esse ângulo de espalhamento. Então, basicamente, a gente teria uma situação como esses cones de espalhamento aqui representado, uma partícula de 5 micras, uma partícula de 800 nanômetros. Bem, essa técnica hoje permite a gente estar trabalhando com partículas acima de 10 micrômetros, indo até alguma coisa, dependendo do fabricante, 3 milímetros ou 8 milímetros. É uma técnica extremamente rápida, com alta reprodutibilidade e que não precisa ter calibração. A gente pode analisar material em ar, em suspeição em meio líquido, aerossóis e emulsões. O conceito basicamente está aqui representado: uma fonte laser, um conjunto de lentes, uma região onde vai ter a apresentação da amostra para esse face laser e uma série de detectores que vão gerar esse espalhamento, né? Então, isso aqui pode ser trabalhado com laser vermelho para partículas acima de 50 micra, 50 nanômetros, e para um laser azul que vai estar lidando com as partículas de menores dimensões, chegando aí a alguma coisa perto de 10 nanômetros. Alguém aqui já trabalhou ou trabalha com essa técnica de espalhamento de luz laser, de fração laser? Né? Então, ela é bastante utilizada em laboratórios. Se vocês forem olhar o laser, ele basicamente azul, ele só vai lidar com essa classe de alto ângulo de espalhamento, que são as partículas mais finas, né? Bem, o que a gente tem? Para cada partícula existe um certo padrão de espalhamento. O sistema, ele vê o padrão de espalhamento da população de partículas que está na amostra e, através do sistema de mínimos quadrados, ele vai idealizar um conjunto de partículas cuja distribuição em termos de espalhamento seja equivalente àquele que a amostra está apresentando. Tá? Então, é um sistema de mínimos quadrados e a meta é gerar o menor resíduo possível. Bem, aí então tem um probleminha a mais. Qual o modelo matemático que vai estar sendo utilizado para isso? Tem um modelo, que é um modelo chamado de Fraunhofer, bastante simples, que não vai lidar de uma maneira adequada com todas as propriedades desse material particular e funciona bem para partículas acima de 25 micron. E um outro modelo que vai ter uma condição muito melhor em termos de aproximação e considera efetivamente todas as interações da luz com essas partículas, né? Então, Fraunhofer essencialmente é uma difração clássica para projetos que são discos, né? Vai funcionar para partículas acima de 25 micra e somente com ângulo sólido muito baixo. E ele também não considera espalhamento adequado das partículas. Você tem um outro que seria a teoria de Mie, que vai relacionar adequadamente todas as interações de um material sólido com a luz e vai ser válida para toda a classe de tamanho de partículas. Então eu posso estar lidando desde materiais nanométricos até milimétricos, sendo que acima de 10, 20, 30 micra os resultados de Mie para Fraunhofer são praticamente os mesmos, mas abaixo disso a diferença é bastante grande. Bem, tem um probleminha só na hora que a gente vai estar falando de Mie, né? A gente tem um índice de refração do material que vai estar interferindo
refração desse raio aqui dentro. Então, se eu vou pensar, eu tenho laser, uma parcela desse material, esse material tem uma certa transparência ao laser, então ele vai sofrer uma refração. Então, a gente tem que ter o índice de refração para poder saber o que está acontecendo na hora que esse feixe chega nessa partícula. Outra coisa que também tem, eu tenho uma parcela disso que é refletida. Se o material é mais transparente, o que acontece? A maior parcela, ou vou ter uma parcela maior de material sendo refratado aqui dentro. Se esse material ele não tem uma transparência muito grande, ele pode ter alguma coisa que vai ser refletida. Então, aparece para nós um outro parâmetro que a gente não acha no livro, que a gente chama índice de refração imaginária. Tem um valor que é o valor real em termos de índice de refração e uma outra parcela que considera a transparência do material para o laser. E a gente tem que lidar com esses números de uma maneira apropriada. Por exemplo, se eu tenho carbonato de cálcio micronizado, uma granulação extremamente fina, dependendo da natureza desse carbonato de cálcio, esse valor pode ser um pouco maior ou um pouco menor no que se refere a essa parte imaginária, né? E esse valor ele é muito importante para a gente poder ter uma resposta mais adequada em termos de distribuição de tamanho de partículas. Só para mostrar um exemplo para vocês, material nanométrico, aqui 1 micrômetro, 100 nanômetros. Se eu for utilizar uma distribuição de Fraunhofer, eu tenho essa curva aqui representada em azul, que vai dar um diâmetro médio de alguma coisa perto de 0,3 micrômetros. Se eu pegar uma distribuição, desculpa, o Fraunhofer está 0,65, essa aqui em vermelho. Se a gente pegar a distribuição de Mi, a gente vai ter essa distribuição aqui, que é a mais adequada para esse material, alguma coisa de 0,37. Então, se o material tem 0,37 ou 0,65 micrômetros, existe uma diferença muito grande entre essas duas formas de medir, né? Da mesma forma, na hora que a gente utiliza diferentes índices de refração, o formato da curva e da mesma forma o valor do resíduo muda drasticamente. Então, essas informações do índice de refração real a gente consegue facilmente. Índice de refração imaginário, a gente vai conseguir avaliar isso principalmente através do resíduo entre a distribuição de espalhamento real e aquela distribuição de espalhamento calculada para aquela população de partículas. Então, a gente vai utilizar tabelas, microscopia, eventualmente existem algumas alternativas se a gente tem uma flexibilidade em termos de equipamento para poder achar esse número mais adequado. Tem alguns materiais que a gente pode medir a seco, pode medir em suspensão. Outra coisa, bem, se a gente for voltar para aquele slide anterior, será que isso aqui é uma situação usual esperada para uma distribuição de partículas, essa verde? Ou se eu souber que aquele material tem um comportamento de dois materiais distintos, que é uma mistura de material particulado com uma distribuição bimodal, perfeito. Mas se não, eu vou pensar nessa distribuição azul ou nessa distribuição vermelha, né? Então esse formato dessa distribuição auxilia bastante a gente em termos da avaliação e particularmente conseguir o menor valor de resíduo entre essas duas curvas. Aqui o exemplo de um desses equipamentos, trabalhando com laser vermelho e laser azul. Se eu pegar aqui a situação do laser vermelho, tem alguns sistemas de espalhamento. Eu vou ver que eu tenho detetores aqui tipo secundários e um detetor frontal que vai ser para as partículas mais grossas. Se eu quiser também analisar um material de granulação mais fina, a gente tem uma outra fonte de laser azul e aqui um conjunto de detetores que vai estar simplesmente verificando aqueles valores mais elevados em termos de espalhamento. Então, material com granulação mais fina, eu preciso trabalhar com laser azul e laser vermelho se a gente quiser ir até alguma coisa próximo de 10 nanômetros. Se eu não estou interessado em material tão fino, eu posso trabalhar somente com laser vermelho e a análise é um pouco mais rápida.
Aqui comparação de alguns tipos de equipamento. Isso aqui é alguma coisa que a gente tinha até alguns anos atrás e, como tudo hoje, está começando a encolher, né? Não que o equipamento está perdendo seu potencial, até o potencial dele é maior, mas as coisas em termos de laboratório hoje são muito mais compactas do que no passado. E aqui um arranjo de alguns equipamentos que a gente dispõe aqui, atravessando a rua do outro lado, um sistema que vai fazer análise de material até 3 milímetros, partindo de 50 nanômetros, um sistema mais novo, já mais compacto, analisando o material na faixa de 20 nanômetros até 2 milímetros, e aqui alguns dos acessórios que a gente utiliza para análise de ar, amostras de pequeno volume, amostras de dispersão em água e assim por diante. Então você tem configurações para ter uma flexibilidade bastante expressiva em termos desses equipamentos. Alguém aqui, de boa parte de vocês, lidam na Fundacentro. Como é que vocês fazem análise de aerossóis? Todo mundo aqui já usou um inseticida em casa para matar pernilongo, barato, coisa que vale. O que acontece se esse tamanho da gota for muito pequeno? Ele vai poder ser absorvido por vocês. E se essa gota for muito grande, direto para o chão, né? Então, existe uma faixa de tamanho, se vocês forem pegar, como é que o pessoal até caracteriza isso, coloca lá um monte de moscas e simplesmente coloca esse spray e vê quanto tempo ele consegue matar aquelas moscas em função do tamanho de gota. Além do que, existem normas que abaixo de um determinado tamanho de partícula, né, tamanho de gota, isso não pode existir porque isso pode afetar o ser humano. Então, essa técnica, hoje, é a técnica mais usual para se fazer análise de tamanho de partícula de aerossóis. E aerossol está tomando cada vez mais conta da nossa vida, né? Então, tá certo que é carinho, mas a gente pode ir para a praia, hoje até filtro solar é em latinha, né? Não preciso mais uma menina bonita para passar aerossol, passar o bronzeador nas minhas costas. Basta uma latinha naquele calor, vem aquele geladinho que é bastante refrescante, né? Então, existem técnicas que a gente precisa ter para poder fazer essa caracterização. Por exemplo, eu posso já pensar numa outra coisa. Tem gente aqui da área médica. Como é que eu posso fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia fazendo com que o princípio ativo chegue dentro dos alvéolos? Eu tenho que ter gotas muito pequenas que são respiráveis. Então você tem que ter um sistema de nebulização com partículas menores do que 3 microns. Tá? Da mesma forma, essa técnica, você pode ter um sistema de nebulização, você tem água, um soro fisiológico e coloca um produto radioativo, você consegue fazer com que você vá ter uma radioterapia atuando lá diretamente, por exemplo, nos alvéolos. Como é que você caracteriza isso? Você está deixando esse material radioativo no nariz ou você está mandando isso lá para dentro do pulmão do cara? Que é o que a gente tem interesse numa situação dessa, né? Da mesma forma, tem nebulizador ABCD. Qual deles vocês vão comprar? Aqueles com sisteminha de ultrassom, aqueles outros, ou seja, qual a distribuição de tamanho de partícula que a gente tem? Quando a gente compra um sistema de nebulização, não está lá o tamanho de partícula que aquilo gera, mas isso tem uma implicação muito grande nessa inalação que a gente está fazendo, né? Existem também alguns sistemas nessa mesma linha que podem ser empregados para controle online, que não é o caso de vocês, mas existem alguns equipamentos que a gente pode estar falando de materiais de 100 nanômetros que podem estar controlando o processo. Então, isso pode estar eventualmente sendo empregado na indústria cimentícia, indústria farmacêutica, seja dentro da linha de produção, seja online, seja com todo o dispositivo empregado ali, de tal forma que vocês podem estar medindo o tamanho de partículas no próprio processo de fabricação, né? Uma outra técnica que a gente pode estar falando é a análise de imagem. A análise de imagem traz para a gente uma série de informações a mais, além daquela que é a distribuição de tamanho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter em termos de análise de imagem
significa que alguém foi lá, fotografou alguma coisa, e além do tamanho, eu também posso pensar em diferença de forma. Então, existem hoje equipamentos, ou a gente pode utilizar até dispositivos de microscopia com um sistema de digitalização, hoje câmera fotográfica, quase todo celular tem, a gente tem condições de digitalizar essa informação e, a partir daí, então, fazer medidas em termos de tamanho e morfologia. Então, isso pode ter sistemas desde uma escala macroscópica de materiais centimétricos a decimétricos, pode estar acoplado no microscópio óptico, alguns desses sistemas de microscopia óptica vão estar lidando com partículas submicrométricas, pode estar trabalhando com microscopia de feixe de elétron, ou seja, microscópio eletrônico de varredura, ou microscópio eletrônico de transmissão, além de alguns sistemas que a gente chama de análise de imagem dinâmica. Sistemas que vão estar adquirindo uma quantidade muito grande de imagens por segundo e com um computador bastante potente vai estar processando essas informações, né? Então, tem alguns dispositivos estáticos, na qual tem o suporte de amostra e um tipo de microscópio para poder fazer essa avaliação, e outros sistemas onde a gente tem um sistema de câmera com iluminação do material, e esse material simplesmente passa na frente de uma câmera, né? Primeira coisa é, eu tenho que colocar a amostra para poder ser visualizado. Primeiro grande drama na hora que a gente vai ficando com material de granulação mais fino, é conseguir dispersar isso. As partículas vão tender a se aglomerar e essa imagem de material disperso fica cada vez mais difícil, né? Segundo, eu tenho que capturar essa imagem, tem várias formas de fazer isso, nada mais do que pegar um dispositivo óptico, colocar isso dentro de uma câmera. Depois a gente tem que pegar cada partícula e separar efetivamente o que é o contorno dessa partícula do fundo com uma determinada resolução. Quantos pixels vai estar representando aquela partícula? Se forem poucos pixels, a gente tem condição de pegar e ter uma informação de tamanho. Se a gente já tiver uma condição mais expressiva em termos de quantidade de pixels, eu posso também ter uma informação de forma. Qual que é a relação de aspecto? Maior dimensão em relação a menor. Qual que é o perímetro dessa partícula? Qual que é a área dessa partícula, né? Se for 2 ou 3 ou 4 pixels, quadradinhos desses aqui, essa informação é extremamente precária. Mas à medida que a gente tem uma quantidade maior de pixels, que depende da resolução do sistema, a gente consegue fazer essa discriminação. E a partir daí simplesmente gerar os resultados de distribuição de tamanho e os vários parâmetros de forma que a gente pode ter. Bem, situação de tamanho, eu posso pensar na maior dimensão, na menor dimensão de uma partícula. Eu posso pegar um diâmetro do círculo equivalente. Essa partícula equivale a um círculo que tem este diâmetro. Então a gente tem que fazer esse tipo de correlação. Em termos de forma, um dos parâmetros mais utilizados é aquilo que a gente chama de relação de aspecto, que eu pego a largura e divido pelo comprimento da partícula. Ou pegar a elongação, que é justamente 1 menos essa relação de aspecto. A gente pode pegar um conjunto de partículas e também ver o que o pessoal chama de convexidade e solidez. Por exemplo, se eu pegar minha mão que está aqui, eu posso considerar a medida dessa área projetada, ou posso pegar um elástico aqui em volta, tá? De tal forma que por uma análise de imagem eu posso medir isso aqui convexo, posso medir quantas reentrâncias tem ou quantas protuberâncias esse material apresenta, né? Então, à medida que a gente está lidando com análise de imagem, a gente pode ter essas informações adicionais do que acontece no perímetro, em termos de convexidades e concavidades do material. E, a partir daí, também estabelecer como circular esse material apresenta. Então, até pouco tempo atrás, esse tipo de informação era bastante difícil da gente obter. Hoje, a gente tem câmeras, a gente vê esses programas na televisão, Discovery e outros tantos, que o pessoal tem uma velocidade de aquisição de imagem estupenda. Então, a gente consegue ver em detalhe, por exemplo, uma bala furando uma bexiga, porque a quantidade de imagens que estão sendo adquiridas por segundo, com uma resolução elevada, é muito grande. Então, a gente tem sistemas comerciais dentro dessa linha hoje que
trabalham com uma quantidade muito grande de imagens por segundo. Então, aqui, por exemplo, uma situação onde a gente tem um microscópio e esse microscópio, em questão de alguns poucos minutos, a gente consegue analisar de 10 mil a 500 mil partículas. O que vocês acham de fazer uma análise de 30 a 50 mil partículas? Dá para pegar e fazer isso agora? Tá? É a vida, né? Então a gente não consegue fazer esse tipo de determinação e, segundo ainda, procedimentos de operação padrão sem ter grandes dificuldades, né? Um dos problemas que a gente tem em termos de análise de imagem é aquilo que a gente está vendo. Qual que é a representatividade estatística disso? A gente mostrou para vocês lá atrás aquela situação que eu tinha um cubo, o outro que tinha aresta na metade, o outro que tinha aresta por um quarto, né? Então, se a gente pegar uma partícula, tá, de 10 micrômetros, a gente consegue colocar ali, se eu pensar um cubo, uma partícula de 10 micrômetros, a gente consegue colocar ali dentro 1000 micrômetros, 1000 partículas de 1 micrômetro. Tá? Se eu for pensar em 100 nanômetros, são 1 milhão. E à medida que essa quantidade vai diminuindo, esse número cresce. Então, na hora que a gente está falando em termos de quantidade de partículas por imagem, a gente precisa ter um número bastante robusto. Então, as técnicas de análise de imagem dinâmica, elas estabelecem normas ISO que a gente precisa ter 1 milhão de partículas. E para ter 1 milhão de partículas, a gente demora 3, 5 minutos, a depender do equipamento. Tá? E coletando ali tipo 300 imagens por segundo, né? Então, com isso a gente consegue ter uma rapidez e uma condição adequada em termos de análise, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um sistema como esse, que em termos de análise a úmido, coletando alguma coisa perto de 300 imagens por segundo, a gente consegue fazer análise de material de 1 micrômetro, levantando todo esse tipo de informação. Então, basicamente, o que ele tem? São sistemas de câmera. Basicamente, isso aqui, se for considerar, são duas câmeras simultâneas, uma câmera macro e uma câmera micro, né? De tal forma que elas vão estar gerando duas distribuições de tamanho, tem uma sobreposição muito grande, e com isso a gente vai ter uma distribuição do conjunto total de partículas. Essa câmera maior tem o foco nas partículas de maiores dimensões, essa câmera menor para analisar aquelas de menores dimensões. Pega alguma coisa de 300 imagens dessa por segundo, um belo do computador, quadro processado, trabalhando 60 e tantos bits, e aí por diante, a gente consegue ter essa informação com alguns centenas de milhares a 1 milhão de partículas em questão de 5 minutos, sem maiores problemas, né? Isso aqui pode ser feito de material seco, pode ser feito de material disperso em meio líquido. Não tendo só tamanho de partícula, mas tendo informações adicionais disso. A gente sabe, principalmente aqui, para uma série de aplicações, principalmente em termos de saúde ocupacional, a forma da partícula também é bastante relevante. Não simplesmente considerar o tamanho dela, mas qual a relação de aspecto, né? Então, esses equipamentos aqui são adequados para a gente poder também lidar com material fibroso. Bem, técnicas de tamanho de partícula, a gente vai ter uma quantidade bastante expressiva. Eu só trouxe uma para vocês. Dentro dessa faixa de nanomateriais, existe uma outra técnica que é a metria de descorrelação de fótons, né? O pessoal chama de PCS, que mais ou menos você estava falando do Zeta Sizer, né? O Zeta Sizer é um tipo de equipamento que vai trabalhar também em 2 tipos de módulo. Um deles eu posso ter informação sobre o potencial zero, qual a carga que a gente tem na superfície do material, como a gente também pode estar lidando com a distribuição de tamanho de partícula, aí já numa faixa de 1 nanômetro até um pouco abaixo de 1 micrômetro. Bem, o que a gente pode dizer então dessas inúmeras técnicas? Todas elas podem estar gerando números corretos,
elas podem estar medindo coisas diferentes e a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente fala sobre o tamanho de partícula. Fulano está medindo alguma coisa tipo A, o outro está medindo X, o outro está medindo Y, e como é que vocês vão pegar e conversar a mesma coisa? Né? Então, é muito importante que seja estabelecido qual a técnica, qual o limite daquela técnica e que tipo de diâmetro está sendo medido. Nós vamos encontrar técnicas para materiais micrométricos e submicrométricos, hoje uma quantidade relativamente expressiva delas, e seguramente essa técnica daqui, trabalhando a partir de 10 nanômetros, ela atende uma gama bastante ampla e pela simplicidade e condições de operação, eu diria que é a técnica mais difundida. Vocês estão trabalhando com materiais tipicamente dentro da faixa de 1 a 500 nanômetros, dá para pensar em utilizar outros tipos de técnica. Né? Então, a gente selecionou uma delas, que é aquelas de um espectro mais amplo. Nós estamos falando de 10 nanômetros até alguma coisa de milímetros, que é uma faixa extremamente ampla. Né? Essas técnicas, essencialmente, hoje, a gente consegue resultado repetitivo, reprodutivo e robusto. Né? Bem, a gente tem que pensar, na hora que a gente está fazendo uma análise, e a gente tem que ter repetibilidade, a gente tem que ter reprodutibilidade, e outra coisa que a gente tem que ter acurácia. Se a gente tiver erro sistemático, dependendo da técnica, a gente conseguindo medir a grandeza desse sinal, a gente consegue corrigir isso. Se tiver erros de natureza aleatória, a gente literalmente está perdido e tem que conviver com isso. Qual que é a nossa situação real? A situação real que a gente recebe no resultado de análise é um tiro só. E a gente não sabe se ele está mais perto do resultado final ou se ele está longe. Qual que é a repetibilidade daquilo? Qual a reprodutibilidade? Então, uma outra coisa que a gente tem que pensar ou procurar incorporar na hora que a gente tem um resultado de análise é olhar o que está por trás dele. Que técnica está sendo empregada? Qual a repetibilidade que essa técnica apresenta? Que tipo de controle está sendo feito? Esse laboratório tem mecanismos de controle, boas práticas de laboratório, segue o padrão ISO? Como é que isso está sendo feito? Tá? Todo mundo que lida com um laboratório no dia a dia tem esse tipo de preocupação. E na hora que a gente recebe o resultado, esse resultado sem disser o que está ali por trás daquilo, ou sem falar, eu confio nele porque eu sei que ele é meu amigo. Isso daí responde alguma coisa? Tá? Porque eu joguei bola com ele, ou coisa que faz. Não. Tá? Aquela história. Você vai matar a cobra e vai mostrar o pau, ou você vai mostrar a cobra morta? Tá? Então tem alguns cuidados na hora que a gente está lidando com o laboratório, que a gente precisa saber uma metodologia que está por trás disso. Né? Quais são os limites? Quais são as normas? Se a gente for pensar em termos dessa norma laser, existe lá uma ISO 13320 que dá algumas magnitudes de erro, 5% para 90% passante, para o valor médio 3%, para o valor lá embaixo de 10% passante, 5% de desvio. Na hora que a gente está fazendo várias análises, a gente tem condições de avaliar se a gente está dentro dessas magnitudes. Né? Em condições ideais, a gente consegue pegar essa magnitude de erro para alguma coisa ao redor ali de 10% a 20% dos limites estabelecidos por essa norma. Né? Na hora que você entra ainda dentro da indústria farmacêutica, isso passa a ser mais crítico ainda. Né? E dentro da indústria farmacêutica existem alguns padrões que são extremamente chatos, né? Aquele negócio do dedo duro. Né? Se você der um passo, fala, deu um passo, mas foi com o pé direito ou foi com o pé esquerdo? Quantos centímetros o cara andou? Quantos graus ele colocou o pé para lá ou para cá? Então, na hora que você entra na indústria farmacêutica, né, é um passo de tantos centímetros, o ângulo do pé, não sei das quantas, ele apoiou o pé, assim, ou seja, primeiro a ponta do pé, depois o calcanhar. Todo esse nível de informação tem que estar registrado dentro do sistema. Não que a gente receba tudo isso, mas essa informação obrigatoriamente tem que estar lá
devidamente registrado, né? Outra coisa, vamos pensar numa situação, fugir totalmente disso. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de minério de ferro. Carrega um navio aqui, 300 mil toneladas, e essas 300 mil toneladas vão chegar lá na China. E o cara vai dizer que, bem, esses 300 mil toneladas tem um teor de 67,2% de ferro e com 1,2% de sílica. Tá? E ele tem um procedimento que ele comprova isso. Tá? Se chegar lá e não for 67,2, mas for 66, o chinês não vai gostar muito que está sendo roubado. Tá? Vocês vão lá comprar uma lata de 1 litro de óleo no mercado. Quanto que tem lá dentro? Tem 1 litro e 10 ml ou tem 990 mililitros? Tem 990 porque é o limite que a legislação permite. Então, o produtor, o fabricante está justamente trabalhando dentro dessa margem, ele tem que ter aquela acurácia e tem que ter aquela repetibilidade e reprodutibilidade para poder encher a lata com 990, porque se tiver 989, recolhe tudo. Tá? Então, a gente tem que tomar determinados cuidados, procedimentos, e um dos principais, um dos mais problemáticos é justamente a representatividade. Como é que a gente vai analisar um determinado material? Ele tem segregação, qual o procedimento, qual a norma específica para aquilo, né? Na hora que a gente for fazer análise, bem, como é que eu vou pegar esse material aqui e colocar isso aqui adequadamente disperso? Como é que eu vou fazer, por exemplo, uma imagem de várias partículas que estão se tocando uma com a outra, e na hora que a gente for fazer análise, tudo isso aqui vira uma coisa só? Então, são cuidados e procedimentos que têm que ser estabelecidos. Não importa se a gente está falando de nano, se a gente está falando de partículas maiores. Tá? A gente sabe que, se for nano, nós estamos ferrados. Tá? Por quê? A força de atração entre essas partículas é extremamente elevada. Quanto mais fino, pior. Do ponto de vista de saúde ocupacional, excelente. Tá? Porque esse material nano, ele não vai ficar por aqui. Ele vai encontrar uma outra partícula maior e vai grudar. Tá? E vai grudar com uma força extremamente elevada. Então a gente não espera encontrar material nano disperso no ar. A gente encontrar partículas de abaixo de 3 micras, precisa ter um ambiente muito sujo para a gente poder encontrar material de granulação dentro da fração respirável. Quanto mais fino for, tá, mais difícil vai ser encontrar isso. Lidar com produto farmacêutico ou com produtos que a gente possa ter uma absorção, aí a situação fica bastante complicada. Eu me lembro uma vez que a gente estava lidando não nessa faixa de nanômetro, mas todo mundo aqui já tomou uma bezetacil na vida ou coisa parecida. Bem, pensa no tamanho do grão desse antibiótico que vai ser feito uma mistura com água e vai ser colocado dentro do traseiro ou do braço de vocês, né? Se esse grão estiver grosso, o que que acontece? Não só vai passar na agulha, mas vai doer até dizer chega. Você vai sentir a dor depois. Passar na agulha não é problema, é que eles vão fazer passar na agulha, tá? O problema é o que vai doer depois. E se tiver uma granulação mais fina? Provavelmente você não vai ter nenhum problema de dor, mas a tua bioabsorção do negócio desse muda drasticamente, tá? E dependendo do que tiver alterando essa capacidade ou essa condição de bioabsorção, pode causar algum problema sério em termos de saúde, tá? Então, na hora que a gente está lidando com uma granulometria de material e esse material ele é bioabsorvido, ele pode ter uma interação maior com a gente ou com qualquer outro organismo vivo, essa situação de tamanho de partícula passa a ser uma coisa muito crítica, tá? Porque isso pode causar algum tipo de choque, algum tipo de reação com uma consequência que pode ser uma irritabilidade, pode ser alguma coisa mais séria, tá? Eu não sou da indústria farmacêutica, mas eu conheci algumas pessoas que lidam com isso. Bem, filtro solar. Tem material particulado em filtro solar justamente numa escala nano.
Tem algumas pessoas que desenvolvem uma irritabilidade maior com o filtro solar. Tá? O cara do correio, o correio pega e entrega o filtro solar para ele. Tá? Se entregar o filtro solar A, B, C ou D, será que o funcionário não pode ter algum problema? Tá? Então, sempre aquela história, o melhor é mais barato que o patrão, né? Mas muitas vezes a gente tem algumas situações que podem ter algum tipo de problema. Se a gente for pensar então em termos de metodologia, né, a gente tem que pensar nessas condições, não simplesmente da dispersão do material, mas se esse material é solúvel. Tá? Se vai ter dissolução, aspectos de aglomeração, sedimentação, quebra dessas partículas. Então, se eu for pegar um produto farmacêutico, dependendo do que for esse produto farmacêutico, está aglomerado ou não está aglomerado? A gente tem que desaglomerar isso. Compostos orgânicos se rompem muito mais facilmente do que materiais inorgânicos, por conta do tipo de ligação que a gente tem lá. Então, a gente pode estar quebrando aglomerado ou pode estar quebrando as partículas, né? Então, para material abaixo de 20 micra, essa situação de dispersão começa a ficar cada vez mais crítica, né? E como é que a gente faz isso? A gente conseguiu molhar adequadamente essa tela metálica? Deu para molhar isso? Se tivesse molhado, a água passava, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é, bem, como é que a gente consegue molhar? A gente toma banho com água ou com sabão? Água e sabão, né? Só água, normalmente a gente pode se sentir meio sujo, a gente não vai conseguir se limpar direito, né? Então, a gente tem que, primeira coisa é conseguir molhar, tá? E para a gente se molhar direito, a gente usa um sabão, tá? Então, na hora que a gente consegue essa molhabilidade, a gente vai quebrando justamente esses agregados e com isso a gente consegue ter uma condição mais adequada para dispersar o material. Depois a gente tem que garantir que isso fique estável, né? A água, ela é bastante polar, então isso dificulta bastante essa dispersão. Bem, a gente pode utilizar vários outros produtos para fazer essa análise, a depender do tipo de material. Então, tem materiais que a gente analisa em água, alguns a gente pode utilizar álcool, posso utilizar um ácido orgânico, posso utilizar alcanos, tá? Materiais com uma cadeia maior, essencialmente no sentido de conseguir uma dispersão mais adequada. Cada material tem lá uma condição de dispersão, né? Outra coisa que a gente também pode lidar é com aquilo que a gente chama de carga de superfície, que a gente chama de potencial zero. Todo material tem uma carga na superfície. Alguém aqui já pegou um pedacinho de papel e brincou com o pente que você esfregou na calça? O que aconteceu quando vocês fizeram isso quando vocês eram crianças? Pega um pente com plástico, esfrega ele na pele e coloca um papel. O que acontece? Vai grudar. Se eu pegar um papel de alumínio, o que acontece? Não acontece nada, tá? Porque a carga do papel de alumínio vai acabar sendo a mesma do pente. Então, se eu tiver uma situação de cargas elevadas, o que acontece? Vai se repelir. Se eu não tiver carga nenhuma, as forças de atração entre as partículas podem se aumentar. Então, basicamente, o que a gente tem, que a gente chama de potencial zero, né, seria o potencial que tem na superfície do material. Isso regula a condição de a gente dispersar ou de agregar esse material. Vocês estão lidando com um processo produtivo numa fábrica, a gente quer essencialmente dispersar esse material. A gente quer minimizar a quantidade de material particulado, a gente pode estar querendo então deixar esse material, fazer uma filtragem, seja lá o que for, eu vou aglomerar essas partículas se eu estiver dentro do meio líquido. Isso é função de pH e é função também de outros agentes químicos que possam estar, determinados elementos químicos, íons, podem alterar drasticamente essa condição de potencial zero, né? Todo mundo toma banho aqui em São Paulo. Hoje vocês tomaram banho aqui em São Paulo, os que são de fora. Alguém aqui mora num lugar que tem água mais dura? Tá? Alguém de uma região calcária? Tá?
De repente, alguns de vocês moram numa região mais calcária. O que acontece na hora que vocês pegam a mesma quantidade de shampoo e vão lavar o cabelo? Tá? Vai fazer espuma? Não. Se vocês gostam de espuma, vocês vão pegar e vão colocar mais shampoo e mais shampoo e mais shampoo e de repente não muda nada, né? Por quê? Porque você tem uma carga iônica que muda drasticamente essas condições de superfície, né? Então, uma das formas que a gente tem é trabalhar com potencial zeta para conseguir dispersão. A outra coisa é utilizar produtos que a gente chama surfatantes, que é aquilo que a gente usa, por exemplo, para colocar ali na nossa roupa, na máquina de lavar, para lavar o prato da cozinha, assim por diante, né? Que podem ser materiais poliméricos ou que vão ter uma mudança característica do potencial zero, para conseguir uma dispersão maior das partículas. Então, a gente pode ter uma estabilização que a gente chama estérica, se a gente utilizar alguns desses surfactantes na linha de polímeros, né? Adicionar os polímeros, esses polímeros com cadeia longa simplesmente vão ter uma outra partícula semelhante a essa e não vão deixar essas partículas chegarem próximas umas das outras, e com isso a gente consegue ter uma condição adequada de dispersão. Aqui um exemplo, voltando a falar, por exemplo, de filtro solar, e a gente usa muito pigmento à base de titânio. Para tinta, tem um índice de refração bastante elevado. Boa parte desses filtros solares, da mesma forma, também vão utilizando lá TiO2 num tamanho de partícula perto de 0,5, 0,7 micrômetros, né? É um material que, para fazer análise, é um inferno. Granulação bastante fina, para a gente conseguir dispersar isso é bem difícil. Se a gente colocar um surfatante numa pequena quantidade, a gente não consegue um resultado satisfatório. A gente vai chegar a um ponto na qual a gente consegue uma boa dispersão e depois a gente vai ter uma outra situação que, se colocar demais, a gente volta a ter esse material num sistema aglomerado, basicamente que já floculado. Então, aquela história, pouco não é bom, muito também não, e a gente tem que achar essa condição adequada em termos de dosagem de surfatante, né? Bem, eu gostaria de saber algum comentário, bem, deixar a situação bem aberta. O que vocês acham de tamanho de partícula? Pelo jeito é um dos problemas mais sérios de vocês, em termos de nanopartícula, de caracterizar tamanho. Eu tinha preparado somente isso, eu gostaria de ouvir alguns comentários ou alguns questionamentos em termos de tamanho de partículas. Uma dúvida que a gente sempre fica quando vai fazer a avaliação das partículas dispersas no meio do trabalho, quando é nano, é justamente esse tempo de aglomeração, porque elas são muito variáveis. Depende do tipo de composição química da partícula, depende da proximidade do laboratório da fonte da emissão. Então, essa aglomeração, ela é rápida, tá? E tão mais rápida quanto menor for o tamanho da partícula. Mas, por exemplo, se as partículas estão, se a concentração ambiental é baixa, eu estudei uma relação, um estudo falando que quando a concentração ambiental das partículas é alta, ela dura milissegundos. Sim, porque uma está em contato com a outra, ou seja, a questão de contato. Isso. Quanto maior a quantidade de partícula, mais chance ela tem de encontrar outra, e com isso ela fica livre. Cresce o agregado e ela colapsa. Mas se a concentração é baixa, ela pode chegar no minuto no ar. Pode. Tá? Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem de avaliação de risco. Mas o que acontece? Quando essa concentração é baixa, provavelmente ela já está num nível que, em termos de risco, é extremamente baixo. O problema depende inclusive da natureza dela. Se 8 horas por dia, 5 dias por semana, com a mesma fonte, ele tem um acúmulo no organismo. Ele pode ser baixo se você for medir naquele minuto. Sim. Mas ele vai trabalhar a vida inteira naquela situação. E a gente tem um outro problema. Ele vai respirando e vai acumulando no organismo, né? Tá, aí você precisa ter um sistema de medida de partículas, não só medida, mas contagem de partícula em loco, que a grande maioria das instituições não tem, e que eu não sei nem se a legislação hoje tem algum tipo de dispositivo para medir isso. E aquilo que se utiliza de controle individual
ela vai medir a quantidade total de fração respirável, né? E essa fração respirável dele, o que é, como está, é sílica na forma quartzo, tridimita, cristobalita, ou vai ser totalmente diferente. Tá? Você tem material carbonoso lá dentro, ou seja, a característica da composição desse material e a distribuição granulométrica tem uma implicação extremamente elevada na capacidade de absorção e de comprometimento do sistema pulmonar desse indivíduo e no risco de isso causar uma doença. Tá? E eu particularmente lido mais ou menos nessa nuvem próximo a isso. A gente não vê muitos trabalhos dentro dessa linha. Tá? E a quantidade de material, ou a natureza, em termos de composição química disso, é bastante diversificada. Há um tempo atrás, a gente até esteve fazendo um trabalho utilizando microscopia eletrônica de varredura, caracterizando quimicamente tecido pulmonar e avaliando a composição dos contaminantes que foram parar dentro do pulmão. Tá? Então, acho que vocês veem TV Cultura, né? O Pepino, e o grupo de pesquisa dele teve um caso de um trabalho de doutorado que a gente fez sistematicamente uma quantidade extremamente elevada de análises procurando caracterizar material particulado em tecido pulmonar. Tá? E a composição essencialmente é na base de sílica, mas com variações bastante elevadas, e depende daí de onde o indivíduo também morava, né? Tá? E o nível de tamanho de comprometimento disso, a gente não vê trabalhos mais sérios ou detalhados em termos dessa relação causa e efeito, até que ponto se vai. Você pega um doente ou uma pessoa incapacitada, ela vai te autorizar a tirar um pedacinho do pulmão dela para fazer o estudo? É muito difícil. Tá? Então, muita gente trabalha com pessoas que tiveram necessidade, que foram a óbito ou qualquer outra situação dessa, para utilizar esse material para estudo. Né? Então, você sabe que aquilo causa um efeito, estatisticamente você tem um comprometimento respiratório, mas até que ponto você tem um limite ou não, você coloca uma margem de segurança, que é o que a legislação procura fazer. Tá? Como, se tem mais ou menos partícula, que tipo de dano vai causar, muita gente está exposto dentro da própria cidade a essa mesma condição que o indivíduo ou trabalhador está durante aquelas 8 horas por dia durante a semana. Então, se você for olhar uma situação, vamos pegar uma situação de mineração, por exemplo. Ele aguenta 1 ou 2 horas de estrada de terra por dia e de repente está comendo mais pó na estrada do que dentro do trabalho. Dentro do trabalho é explosivo, que está dando partícula, né? Sim. Não necessariamente. Então, Tá. a situação Não é uma coisa muito clara em termos de o que a gente tem na hora que você fragmenta um material, você gera uma quantidade muito grande de nanopartículas, mas a aglomeração delas é bastante rápida. Quando você tem muito pouca, você tem uma condição de dispersão maior. Então depende da natureza desse material e da condição ambiental, que é bastante complicada. E depende também da desaglomeração dos líquidos do corpo. Sim. Você pode se respirar aglomerado e desaglomerar com o líquido do pulmão, com o sangue, enfim. Uhum. Quer dizer, não é só porque ela está respirando aglomerado que vai fazer mal. Ela pode desaglomerar no organismo e facilmente vai... Bem, as vias respiratórias, elas vão segurar boa parcela desse material aglomerado. Tá? Então, em realidade, nós temos muito material aglomerado, mas boa parte desse material acima de 3 micra, isso tudo acaba ficando preso dentro das vias respiratórias. Mesmo aglomerado, ele não pode estar na escala não ainda? Pode, mas a tendência que a gente tem é... Se for olhar o que é a força gravitacional, força gravitacional nós estamos falando de partículas, atração entre partículas, que seria equivalente à força gravitacional, está alguma coisa ali perto, se não me engano, de 20 micra, tem até um slide desse. À medida que isso vai diminuindo, se você pegar partículas de 1 micrômetro, a força que você tem de atração entre essas partículas é muito maior do que já a força gravitacional. Tá? E quanto menor, maior vai ser a força de atração entre elas.
E a alta vai funcionar com É um filtro. a penetração dela cada vez menor para essa situação. Mas aí, o que você está querendo dizer é que você acaba dando um peso maior para a quantidade, a produção de nanopartículas, do que propriamente do tamanho em termos de difusão. É isso que você está querendo dizer? Na hora que você fragmenta alguma coisa, a quantidade de partículas pequenas que você gera, ela é bastante expressiva. Depende do processo que está sendo feita essa fragmentação. Mas a agregação delas é muito grande. Tá? E chega um determinado momento que para você quebrar coisas pequenas, fica muito difícil. Como é que você consegue ter um mecanismo para quebrar uma partícula de 1 micrômetro? É muito mais fácil você quebrar uma partícula de 1 milímetro. Tá? Os processos de comunicação que a gente tem chega a um determinado ponto que você, ao invés de continuar diminuindo, você começa a ter aglomeração e eventualmente até sinterização. Se a gente pegar, por exemplo, um carbonato, a gente começa a moer carbonato, a gente vai diminuindo o tamanho de partícula, depois você continua insistindo nessa moagem, chega uma hora que o negócio começa a aumentar o tamanho. A gente está começando a promover a energia que a gente coloca, começa a juntar essas partículas. E aí não é um processo simplesmente de aglomeração, já é sinterização. Isso daí começa a formar novas partículas e a partícula começa a crescer. Então, se a gente for olhar, dificilmente a gente consegue ter partículas geradas em processos industriais numa granulação muito fina. Você tem que ter sistemas de micronização que consomem uma energia absurda, e a quantidade de energia no processo de comunicação para gerar partículas de 1, 2, 3 micra é muito grande. E basicamente esses dispositivos são jatos de partículas uma contra a outra numa granulação bastante fina e já um nível de energia extremamente elevado. A gente tem um dispositivo de comunicação extremamente pequeno, tá? Um sistema de compressor que deve ser umas 2, 3 vezes o tamanho dessa mesa, e uma quantidade de energia absurda, porque para uma partícula pequena bater na outra e se quebrar, como elas praticamente não têm mais massa, é muito difícil de a gente conseguir continuar quebrando elas. A gente precisa colocar energia no sistema externo de uma forma muito grande. Então, a produção de nanopartículas por processos de fragmentação demanda uma quantidade de energia extremamente elevada. Esse tempo da aglomeração pode variar de partícula para partículas diferentes, só para a gente imaginar em relação a um trabalhador que está diretamente na prática. Esse tempo da aglomeração ele é unicamente dependente do tamanho dela, ou é do tipo que também... Ele depende do tamanho, mas também depende da carga de superfície. Tá? Depende da natureza do material. Se pegar, por exemplo, material que nem plástico, uma carga de superfície, um material não condutor, essa condutibilidade de superfície, a propriedade elétrica de superfície passa a ter um peso muito grande. Se pegar, por exemplo, material metálico, você basicamente vai estar atuando em função de tamanho, obviamente densidade também, e a aglomeração disso se torna muito mais difícil. Essa coisa da partícula aglomerar me gera uma preocupação, pensando ali, de uma partícula. Tem uma partícula grande, eu posso ter um processo de quebrar ela em fibras, nanofibras, muitas nanofibras, depois elas ficam soltas e elas se aglomeram. Esse aglomerado, que é a mesma massa que tinha lá, ele é distinto, muito distinto daquela partícula que eu tinha antes. Né? E aí talvez isso não continue sendo respirável, mas você está gerando uma condição de forma. Será que isso não tem um efeito, se for usado, por exemplo, numa pintura, ou numa superfície, ou depositado, pode ser que para fins de algumas medidas não tenha problema, mas para efeito ecológico, microbiano, eu tenho uma mudança. A reatividade, o potencial cinético dessas partículas seguramente difere. À medida que você... Em realidade, o que acontece? Você pegar uma partícula, aquele material depois de moído, a área de superfície específica mudou drasticamente. Na hora que a tua área de superfície específica muda, a tua reatividade também muda na mesma forma que essa área de superfície específica está crescendo.
Tá? Então, o fato de ele estar aglomerado não iguala a uma partícula que não passou por um nanoprocessamento. Não diria nanoprocessamento, mas na hora que você tem um processo de quebra de um material, o teu produto desse processo, tá, ele tem uma área de superfície específica maior, vai ter uma quantidade muito mais elevada em termos de partículas, e a reatividade potencial dele mesmo aglomerado, ela é drasticamente aumentada. Se pegar esse material e colocar dentro de um ácido, tá, vamos supor, para dissolver, ele dissolve muito mais rapidamente do que se pegar aquela partícula antes dela ser fragmentada. Então, não é só o tamanho final de um pote do aglomerado, é o processo. Sim. O processo que ele passou é relevante. Sim. A história do material é relevante. Em realidade, a área de superfície específica desse material, ela tem uma relação extremamente importante com a reatividade que esse material pode ter depois. Tá? Pode ser um produto farmacêutico, pode ser um produto inorgânico, seja lá o que for, que se isso tiver algum tipo de impacto ou relevância ambiental ou biológica, tá? Quanto menor for o tamanho, ou quanto maior for a área de superfície específica, mais propriamente, maior a reatividade dela. Outra questão, nessas metodologias, você apresentou várias metodologias de medição, né, de caracterização. Tá? Como são atrelada a elas protocolos de segurança para os técnicos do laboratório? Porque você vai estar lidando com o processo de coleta de amostras, né, em ambientes que primeira coisa, você está lidando com... Quando o material é muito pequeno, granulação muito fina, abaixo de 20 micra, você não vai estar com esse material disperso. Tá? Você simplesmente pega uma pitada e faz análise disso. Alguém aqui já entrou dentro do laboratório químico? Tá? O cara está o dia inteiro com o saquinho na mão, enfia a espátula e coloca num cadinho. Fica fazendo isso o dia todo. E aquilo ele não respira. Porque a granulação daquilo é 50% menor do que 10 micra. A aglomeração daquele material é muito grande. Tá? E a gente não vê nenhuma queixa dentro de um laboratório químico de pessoal que está pesando a amostra. E esse material particulado está em uma quantidade muito grande e numa granulação extremamente fina que não vai... E você não pode ter a circulação de ar exacerbada no lugar que você tem uma mesa de pesagem. Tá? No lugar que você tem um equipamento de laboratório, você vai pegar um material fino para fazer uma análise por tamanho de partícula, você não vai ter esse tipo de problema. E tua análise vai ser feita dentro de um... Normalmente, quando você tem material muito fino, você não faz isso em ar, você faz isso dentro de uma dispersão dentro do líquido. Água, acetona, xilol, de repente o xilol, o benzeno, o tolueno, tá? O meio da dispersão, dependendo do que você está fazendo análise, é complicado. Tá? Porque muitas vezes a gente lida com aromáticos, para fazer essa análise, dependendo do que for, você tem uma condição adequada de você ter um material que não reage com a amostra e que tem uma condição mais adequada de dispersão. A água, muitas vezes, por conta da polaridade dela, não é o melhor meio para você fazer uma análise de tamanho. Vamos fazer um intervalinho, gente? Tem mais duas técnicas para a gente poder falar ainda, tá? Foge um pouco dessa situação de tamanho. Uma técnica é mais bulk, seria a parte de difração, de poder identificar que tipo de fase e se a gente for pensar hoje em termos de material particulado, na hora que você tem um material particulado dentro do filtro, se quiser fazer uma análise quantitativa do que está lá dentro, a difração de raio-x é a ferramenta que vai dizer quanto você tem de sílica na forma quartzo, quanto você tem sílica na forma de feldspato, ou tridimita, cristobalita ou qualquer outra coisa. Tá?